Se você não manja nada dos paranauês de análise fundamentalista ou você não sabe analisar uma ação para saber se ela é boa ou ruim para você comprar na Bolsa de Valores, talvez as ETFs seja uma boa opção para você. Não significa necessariamente que seja a melhor opção, mas é uma boa opção nesses casos e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre ETFs, tá bom? Então, bora começar esse vídeo. Vamos lá! Meninos e meninas, seja muito bem-vindo a este humilde canal. Meu nome é Cora e eu sou fundador da Universidade do Valor. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre ETF. O que é ETF? ETF. Véi, que viagem é essa, véi? Bom, é uma sigla para Exchange Trade Funds, ou fundos de índices, traduzido para o português, tá bom? Significa que é um fundo composto por vários ativos que replicam um índice. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu posso ter fundos replicando a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, eu posso ter fundos replicando o índice Bovespa, eu posso ter fundos replicando empresas de dividendos e small caps, que são empresas pequenas focadas em crescimento. Eu posso ter fundos replicando, por exemplo, empresas do setor elétrico. Enfim, tem vários índices que pode replicar aí a performance de um setor, de um país, por exemplo, tá bom? Exemplificando esse negócio, por exemplo, quando a gente olha a nossa B3, que é a Bolsa de Valores, e você vê o código da empresa com um número na frente, né, que representa ali a variação daquele código. Por exemplo, você tem lá PETR 3, PETR 4, que é o código da Petrobras 3 e o código da Petrobras 4. PETR 3 significa ações ordinárias da Petrobras que dão, por exemplo, direito a voto para os acionistas, tá bom? Agora, o PETR 4 são as ações preferenciais, as ações que você não tem direito a votos, mas que, por exemplo, a maioria das empresas ofertam muito mais esse tipo de papel no mercado, então você vai ter com mais abundância aí os códigos 4. E aí, por fim, tem lá o código 11, né? Tem alguns papéis com código 11. O que é o código 11? Bom, basicamente significa que ela é uma unit, ou seja, um papel composto por outros papéis, né? Um conglomerado de papéis. E também tem as ETFs, né? Que são também compostos por ações ou papéis que replicam um índice, tá bom? E aí a nossa ETF mais conhecida aqui no Brasil é a BOVA11, que ela replica justamente o índice Bovespa. Bom, vamos focar em BOVA11 apenas para a gente simplificar esse negócio e ficar mais fixado na sua cabeça o que é uma ETF e como funciona, tá legal? Imagina o seguinte, na nossa Bolsa de Valores tem aproximadamente 400 empresas, então essas empresas, elas negociam ações na Bolsa, certo? Beleza. Acontece que tem um grupo dessas empresas que são especificadas pela própria B3, que para compor o índice Bovespa, onde essas empresas têm maior relevância de negociação, certo? E aí a gente está falando de Petrobras, de Vale do Rio Doce, de algumas dezenas de empresas que têm um grande volume de negociação e são extremamente relevantes aí para o volume de negócios da Bolsa de Valores, certo? Muito bem, são justamente essas empresas que a B3 escolhe para compor o índice Bovespa, entendeu? Então a gente deve ter 400 empresas mais ou menos dentro da Bolsa de Valores e dentro desse bolsão todo é escolhida aproximadamente 60, 70 empresas aí, e aí é justamente essas empresas que o BOVA11, o papel BOVA11, a ETF BOVA11 replica, ou seja, BOVA11 hoje deve ter mais ou menos 9 bilhões de reais aí, e é justamente nessas empresas que o BOVA11 se concentra, ou seja, ela tem na sua carteira todas essas empresas replicando o mesmo índice que o índice Bovespa, entendeu? O valor de BOVA11 hoje, exatamente na data que eu tô gravando esse vídeo, é de R$ 99,42. Bom, imagina o seguinte, que eu tenho, sei lá, 10 mil reais. Eu não manjo nada de ações, eu não conheço esse mundo, mas eu quero investir em renda variável. Ah, eu não quero investir em renda fixa, eu não quero deixar o meu dinheiro parado, eu preciso entrar nesse mercado e surfar nessa onda. Maravilha! Uma boa opção seria comprar BOVA11. Por quê? Porque eu estou comprando aí em um único produto mais 60 ações diferentes e aí o que acontece, né? É aquele negócio que eu sempre digo, quando você diversifica o seu portfólio, você diminui o risco. E o que acontece justamente com a BOVA11 é isso. Você tem lá 60, às vezes 60 e poucos papéis dentro de um único produto, e então não importa se, por exemplo, Magazine Luiza sobe 100%, se CEMIG sobe 90%, né? Se outras empresas como Cielo, por exemplo, cai muito, né? Ou, por exemplo, Qualicorp, que caiu também muito. Ou seja, não importa se uma ou outra empresa vai variar muito para cima ou muito para baixo. Se elas estiverem nesse índice, você vai
acabar tendo a média de todas essas empresas no único papel. Então você tem menos possibilidade de ter uma queda muito grande dos seus papéis, mas também, por outro lado, você não vai ter uma variação muito grande para cima, ou seja, você vai acompanhar o índice Bovespa. Se o índice Bovespa cai, você cai também. Se o índice Bovespa sobe, o BOVA11 sobe também, consequentemente. Ah, agora eu entendi! Agora vamos supor que você vai comprar BOVA11, né? E você vai ficar com esse título, sei lá, por 20 anos. Você tem lá na sua carteira e fala, quer saber, uma parte da minha carteira é BOVA11 e eu vou ter isso durante 20 anos, né? Aí você pensa assim, poxa, mas calma aí, eu tenho BOVA11 que é composto pelas 60 empresas aí, mais ou menos, mais relevantes do mercado, né? E daqui a 20 anos, será que essas empresas continuarão sendo as mais relevantes? Então, será que eu estou fazendo um bom negócio? Você teoricamente está fazendo um bom negócio sim. Por quê? Porque BOVA11, o que ela faz? Ela acompanha o índice Bovespa. O índice Bovespa nunca é composto exatamente pelas mesmas empresas. A cada 3 meses o B3 vai lá, olha, lista todas as empresas, vê a que estão com mais relevância e aí tira algumas lá do índice Bovespa e coloca outras para compor o índice Bovespa, agora sim por relevância, né? Então o que acontece é que de repente daqui a 20 anos a sua carteira de BOVA11, né, se você for ver todas as empresas que estão ali listadas, não são nem mesmo, sei lá, 80% já não são as mesmas de quando você tinha comprado esse papel, certo? Outra vantagem que eu acho que tem o BOVA11 é o seguinte, algumas pessoas acham desvantagem, eu acho vantagem particularmente, isso porque se eu decidir investir nesse papel, não tem muito questionamento, você vai entender. Imagina o seguinte, todos os dividendos, porque você tem empresas ali que pagam dividendos, pagam juros sobre capital próprio, ou seja, elas pagam provendos, né? Então imagina o seguinte, uma empresa quando você compra ação e ela paga dividendos para você, esse dinheiro vem direto na sua conta da corretora, ou seja, esse dinheiro vem líquido para você, certo? Acontece que no BOVA11, o que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro e reinvestem comprando novos papéis na mesma proporção do que tem do índice Bovespa, ou seja, você basicamente não vê a cor do dinheiro dos dividendos dos provendos, porque eles reinvestem, né? E aí as pessoas falam assim, poxa, eu não gosto muito disso, porque ele vai acabar comprando, né, empresas que eu não gosto, né? Mas acontece que você vai ter lá empresas realmente que você não gosta. Você vai ter nesse meio empresas que de repente estão envolvidas em fraude, em escândalos, em corrupção, empresas, por exemplo, que não têm uma boa sustentabilidade ambiental. Você vai ter todo tipo de empresa ali. O que importa é que você está dentro de um índice. Você não tem que se preocupar com uma ou outra empresa que está dentro desse índice, certo? Tirando somente a questão dos dividendos, eu acho uma desvantagem eu não poder escolher as empresas que eu vou comprar, mas isso na minha visão, porque eu já entendo um pouco de análise fundamentalista, então eu posso escolher algumas empresas que eu compro sem estar dentro de uma ETF. Agora, se eu estou dentro de uma ETF, eu não tenho escolha, eu vou seguir um índice. Se tiver empresa ruim naquele índice, eu vou ter empresa ruim daquele índice no meu portfólio. Mas, como eu disse, você vai ter uma diversificação de dezenas de empresas ali listadas no seu único papel, certo? Cora, mas calma aí, só tem BOVA11 para comprar, porque em todos os lugares que eu entro, o pessoal só fala de BOVA11. Não, tem várias outras ETFs que você pode comprar também. ETFs ligadas a índices de sustentabilidade, ligada a índices de carbono, ligada a índices internacionais, ligada a índices de dividendos, a small caps, que são empresas pequenas ligadas a crescimento, enfim, ligadas a bancos. Tem ETFs de tudo quanto é tipo, tá bom? Quer dizer, não necessariamente de tudo quanto é tipo, mas tem já algumas ETFs aqui, é uma coisa nova no Brasil, ETF, tá bom? Por exemplo, eu vou compartilhar minha tela aqui com você, ó. Vamos lá. Eu tô no Google aqui, eu vou colocar o seguinte, ó, ETF B3 aqui, ó, já tá aqui logo de cara aqui, ó, ETF B3, certo, ETF listados na B3, eu tô aqui no site da bolsa, que é o site da B3, correto? Olha aqui, ó, eu tenho todas essas ETFs, ó, tá vendo, ó, ETFs, ó, com índices em dividendos, com índices aqui, ó, o BOVA11 que eu falei, aqui, ó, índice Bovespa, eu tenho aqui o Small, que são Small Caps, eu tenho ETF ligado a índices internacionais aqui, ó, S&P 500, e aqui eu tenho vários dados, por exemplo, se eu clicar aqui, vamos lá, ó, sobre o fundo, eu tenho aqui tudo sobre o fundo, ó, taxa de administração ao ano, por exemplo, tá bom? A outra coisa que as pessoas falam muito também é sobre taxa de administração, né? Ah, ETF cobra taxa de administração. Cobra sim, mas na minha opinião é menor do que alguns fundos, tá bom? É menor do que você comprar vários papéis, porque você acaba pagando corretagem sobre cada título que você
compra, tá? Ninguém é filantropo nesse mundo, né? Eles precisam trabalhar e eu não acho uma taxa muito alta não, que nem aqui, por exemplo, 0,24% ao ano é uma taxa muito alta na minha opinião, tá bom? E aí a gente tem aqui, ó, o principal, fala sobre a empresa, aparece um gráfico aqui, ó, da variação, legal, informações financeiras, relatórios, históricos de cotações, então você tem aqui vários dados. Agora eu quero fazer uma coisa bacana, olha só, vamos lá no Google, o Google me salva em um monte de situação na vida, acho que salva todo mundo, né, meu? Acho que não dá pra gente imaginar a nossa vida sem o Google, mas vamos colocar aqui, ó, a Small 11 cotação, e vamos abrir um outro aqui, BOVA 11 cotação. Então olha só, vamos olhar os dois gráficos, certo? Olha só, a gente está no BOVA 11, certo? Eu vou colocar aqui, ó, um ano, isso aqui é no Google, tá? Então se você não sabe, coloca lá no Google, lá, qualquer papel que está listado na bolsa, você coloca lá a cotação, ele vai mostrar para você. Mas enfim, é um gráfico bem simplificado, tá? É só para você saber. E aí eu tenho aqui um ano também do Small 11, tá? Então vamos lá. Olha só, quando eu vou no BOVA 11 aqui, ó, BOVA 11, tá vendo? Eu olho, há um ano atrás eu tinha 72,13 centavos o valor, né, desse papel, o valor desse título. Hoje eu tenho 99,33, beleza? Aí se eu for em Small 11, há um ano atrás eu tinha R$ 70,65 e hoje eu tenho R$ 107,55. R$ 107,55. Cara, a BOVA 11 deu 38% de valorização, Small 11 deu 52%. Bom, por que eu queria fazer essa comparação de BOVA 11 e Small 11? Porque na minha visão, olha só, isso é minha visão, tá bom? Isso não é uma recomendação nem nada. Eu, particularmente, comprei Small 11 nos últimos meses, por quê? Na minha visão, com o aquecimento da economia, né, as empresas que já são grandes players do mercado, que são as blue chips, né, que a gente chama, né? A gente está falando de Bradesco, Itaú, a gente está falando de Petrobras, de Vale, enfim, a gente está falando de todas essas empresas grandes, né? Com o aquecimento da economia, essas empresas vão faturar mais, mas elas não vão fugir muito do padrão de faturamento e crescimento que elas já possuem ao longo dos últimos anos. Já as small caps, que são as empresas pequenas, elas têm um grande potencial de crescimento, então eu acho que esse índice vai subir muito ainda. Então parte da minha carteira sim está composto por Small 11. Muito bem, meninos e meninas, eu espero de coração estar ajudando vocês nessa jornada aí de poder cuidar das suas finanças e poder investir com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de informação. Esse é o meu papel, esse é o sentido de eu estar fazendo esses vídeos, tá bom? E justamente por conta disso eu quero pedir para você clicar aí no joinha, dar um joinha, um gostei, porque isso realmente é muito importante pro vídeo, faz com que esse vídeo seja melhor ranqueado no YouTube e outras pessoas estarão assistindo. Então se você acha que esse conteúdo te ajudou, faz isso, dá um joinha lá, porque você vai estar ajudando outras pessoas também, tá legal? E também não deixa de se inscrever no canal, ativa a notificação que sempre que sair vídeo novo aqui você vai ser avisado, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.